A família dos metais alcalinos, nós temos aqui o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e césio. Esses elementos, então no caso aqui, o lítio, a configuração dele, como ele tem 3 elétrons, vai ser um S2, 2S1. Observa que ele terminou em S1, porque ele pertence à coluna 1A. O sódio tem 11. Ele tem 11 elétrons. Então, um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Termina em S1. O potássio tem 19 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 19. Termina em S1 também. No caso do rubídio, então é muito comum a gente colocar o elemento 36, em vez de fazer um S2, 2S2, a gente pega o elemento gás nobre, 36, que é o criptônio, e a gente continua fazendo a configuração. Por exemplo, já foi distribuído ali no caso 36 elétrons. O próximo vai ser o quê? 5S1. Então termina em S1. Nesse caso aqui, do xenônio, vocês observam que o césio tem 55 elétrons. Então já foram distribuídos até o xenônio 54. E o próximo vai ser o quê? 6S1. No frâncio ali, ele tem 87 elétrons. Então a gente coloca o radônio de 86. O próximo elemento vai ser o quê? 87 elétrons vai ser o elemento 7S1. Então vou observar aqui. Se o lítio está no segundo período, qual vai ser a camada de valência dele? 2. Como ele está na coluna 1A, então ele vai terminar em 2S1. Vamos olhar o sódio aqui no terceiro período. Está no terceiro período. A camada de valência dele vai ser 3S1, porque esse terceiro período, coluna 1A, então vai terminar em 3S1. Olha o potássio, quarto período. Ele está no quarto período. A camada de valência dele vai ser 4, porque está no período 4, e S1, porque está na coluna 1A. O rubídio está no quinto período. Então, a camada de valência dele vai ser 5, coluna 1A. Então, termina em S1, 5S1. O césio, sexto período. Então, coloca 6, o número 6, que é o período dele. Como ele pertence à coluna 1A, vai terminar em 6S1. O frâncio, período 7. Coloco 7. Camada de valência dele vai ser 7, a mais externa. Como ele pertence à coluna 1A, ele vai terminar em 7S1. Então, um elétron na camada de valência, porque eles são da coluna 1A. E esse N aqui é o período que eles estão localizados. Nós vamos fazer de todas as famílias. Então, observa aqui. Os metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2 ou 2A. Então, todos os elementos da coluna 2A, eles terminam em S2. Se eles são da coluna 2A, a quantidade de elétrons no subnível S vai ser 2, vai estar completo. Então, se esse elemento, o berilo, pertence ao período 2, a camada de valência dele vai ser 2, porque está no segundo período. Como ele está na coluna 2A, vai terminar em 2S2, a camada de valência dele. Observa que, olha, o magnésio está no terceiro período. Então, nós vamos colocar 3, indicando o período. Como ele está na coluna 2A, ele vai terminar em S2, 3S2. O cálcio está no quarto período. A camada de valência dele, então, vai ser 4, porque está no quarto período. Como ele está na coluna 2A, vai terminar em 4S2. No quinto período aqui, nós temos o estrôncio. Então, 5 vai indicar a camada, que ele está o período. E S2 indicando a coluna 2A. Temos aqui o bário, sexto período, coluna 2A, então vai terminar em 6S2. O rádio, sétimo período, coluna 2A. Então, a camada de valência deles, para esses elementos das colunas A, eles são regulares. Então, observa, se o berilo tem 4 prótons, ele vai ter 4 elétrons. Um S2, 2S2, mas a gente previu antes. Magnésio 12, 2, 4, 10, 12. O cálcio 20, 2, 4, 10, 12, 18, 20.
O criptônio aqui representando aquela série 1s2, 2s2, 3d10, até dar 36. E depois viria aqui no caso 5s2 mesmo, na ordem crescente. O bário também, nós estamos representando aqui o xenônio 54. O próximo elemento, que é o bário 56, seria 6s2. O radônio aqui, representando 1s2, 2s2, até 4f14, que dá 70. Depois 5d10, 6p6, 7s2. Então é para mostrar para vocês que a gente sabendo o período do elemento e sabendo da coluna que ele está localizado, que é a 2A, a gente consegue prever a camada de valência deles, porque eles são da coluna A. As colunas A são regulares. Na família do boro, ele vai ter, como ele é da coluna 3A, ele vai ter 3 elétrons de valência. Aqui, ó. Coluna 3A. Então, eles vão ter 3 elétrons de valência. Observa. 2 aqui, no subnível S, e 1 no subnível P. Então, se a gente for fazer a configuração eletrônica, o boro aqui é 5 elétrons. Então, a gente faria 1s2, 2s2 e 2p1. Observa, 5 elétrons. A camada mais externa do boro, a camada de valência dele, é essa que está em destaque aí, 2s2, 2p1. Então, observa que na camada de valência dele, ele apresenta 3 elétrons. Se a gente fosse fazer o alumínio, 1s2, 2s2, 2p6, daqui deu 10, 12, 13. A camada de valência dele, que é a terceira, que é 3, tem apenas 3 elétrons, já era previsto. O galho, 31, 1s2, 2s2, 2p6, 4s2. Aqui teria de ter o 3d10, que faltou aqui, desculpa, e o 4p1. Mas a camada de valência dele, nós vamos observar o seguinte. Vamos olhar o período. Então, nós sabemos que já vai ser 2. Como a coluna 3A preenche o S2 e o P incompleto, então todos os elementos que estão localizados na coluna 3A vão terminar em S2P1. Então, como são 2 subníveis, vocês vão colocar 2 números, sendo o mesmo. Segundo período, você coloca 2, S2, 2P1. A soma dos elétrons no expoente indica a coluna que ele está, 3A. E o período você coloca aqui, período 2. Essa é a camada de valência do boro. A camada de valência do alumínio é S2P1 também, porque pertence à coluna 3A. Mas como ele está localizado no período 3, você vai colocar o 3 na frente do subnível S, com 2 elétrons, e 3 na frente do P, do subnível P com 1 elétron. O galho está no quarto período. Então, você vai colocar 4, 2 elétrons no subnível S e 1 no subnível P. Então, a soma vai dar 3. A soma dos expoentes indica, mais uma vez, a coluna, e esses números indicam o período ou a camada deles. Então, o índio está no quinto período. Não tem necessidade de fazer distribuição eletrônica. Você coloca 5S2 e 5P1. A soma, aqui vai dar 2 e 1, coluna 3A. Aqui nós temos o talho no sexto período. Então, a gente coloca 6 para o subnível S com 2 elétrons e coloca 6 no subnível P com 1 elétron. Então, os elementos da coluna 3A apresentam 3 elétrons de valência. Então, termina em S2P1. E esse N aqui vai indicar o número do período, ou da camada, ou do nível. Temos aqui a família do carbono, que é a família que está na coluna 14 ou 4A. Então, vocês vão observar que aqui, ó, eles vão ter 4 elétrons de valência. Por quê? Eles vão ter 4 elétrons externos, porque está localizado na coluna 4A. Então, se a gente fizer a configuração do carbono aqui, que tem 6 elétrons, nós faríamos assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Mas a gente já sabe que está no segundo período.
A camada de valência dele vai terminar sempre em S2, P2. Aqui embaixo, ó. O número N é o número do período, camada ou nível. Então, eles têm dois subníveis. Tem o S totalmente preenchido e tem um P incompleto com 2 elétrons. Então, você pega aqui, ó, o número da camada, 2, S2, 2P2. O silício está no período 3, então muda só a camada. 3S2, 3P2. A soma aqui vai dar 4, que é o número da coluna 4A. O germânio está no quarto período. Então, nós vamos colocar só o 4 aqui, mudando o período. E como ele está na coluna 4A, a soma dos elétrons aqui vai dar quanto? 4. O estânio, quinto período, você coloca 5, S2, P2. O chumbo, coloca o período dele, que é 6, S2 e 6, P2. A família do nitrogênio, ou 5A, vocês vão ver que a soma tem que dar 5. Todos os elementos que pertencem à coluna 5A têm 5 elétrons na sua camada de valência, tem 5 elétrons externos. E eles preenchem o subnível S completo e o P incompleto, com 3 elétrons. Então, a gente vai observar aqui o nitrogênio está no segundo período. Então, nós vamos colocar 2S2, 2P3. A soma dos elétrons aqui dá 5 elétrons na camada de valência. Todos os elementos que pertencem à coluna 5A vai ter 5 elétrons na sua camada de valência. O período aqui do fósforo é o terceiro período. Você vai mudando só os períodos, ó, 3S2, 3P3. O arsênio, 4S2, 4P3. O antimônio, quinto período, 5S2, 5P3. O bismuto, 6S2, 6P3. Então, olha aqui, 5 elétrons na camada de valência, porque eles pertencem à coluna 5A. E isso aqui vai ser a quantidade, esse N aqui, ó, é o período que eles estão localizados, os elementos. Vocês podem observar que o subnível S é completo e o P agora corresponde a 3 elétrons, está incompleto. A família do calcogênios, ou 16, se eles pertencem à coluna 6A, é porque eles têm 6 elétrons externos. Eles têm 6 elétrons na sua camada de valência. Então, voltando aqui, o oxigênio está no segundo período. Então, se ele tem 6 elétrons na camada de valência, observa que N aqui vai ser o número do período. Eles vão ter o S2 completo e agora no subnível P, eles vão ter 4 elétrons, porque a soma aqui vai dar 6, que é o número da coluna deles, 6A. Então, segundo período, você já vai descobrir a camada de valência sem fazer a ordem crescente. Aqui, ó, 2S2, 2P4. A soma aqui não é 6. Aqui, ó, período enxofre, período 3. Então, nós vamos colocar 3S2, 3P4. A soma 6. Selênio, quarto período. A gente muda só o período que ele está. 4S2, 4P4. O telúrio, 5S2, 5P4. Polônio, 6S2, 6P4. Então, gente, observa aqui a coluna 7A. Todos os elementos que pertencem à coluna 7A têm 7 elétrons na última camada. Então, agora, eles têm 7 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa deles. E aqui vai mudar, quer dizer, o subnível S continua total, com os dois números de elétrons completos. E já temos aqui no P 5 elétrons. Vai aumentando. Então, aqui, ó, o flúor, ele está no segundo período. Então, você vai colocar aqui, ó, 2S2, 2P5. A soma vai dar 7. Cloro está no terceiro período. Então, 3S2, 3P5. O bromo, quarto período. Então, você coloca 4S2, 4P5. Aqui só muda o número, tá vendo? Olha, são 7 elétrons na última camada deles, que é a camada mais externa, que é a camada de valência. O iodo, quinto período. Então, quinto período, você vai colocar 5S2 e 5P5. A soma dos elétrons dá o número da coluna, 7. Esses elementos são regulares. Sexto período, 6S2 e 6P5. A soma, 2 mais 5, 7. E para terminar aqui,
nós vamos visualizar a família dos gases nobres. Então, o hélio pertence ao primeiro período, juntamente com o hidrogênio. Esse elemento hélio, os gases nobres, eles são gases estáveis. Todos têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que apresenta 2. Mas ele estabiliza com 2 elétrons, e o hidrogênio, quando faz ligações, estabiliza com 2 também, porque eles pertencem à camada K. Então, a camada número 1 é a camada K e comporta no máximo 2 elétrons. Então, vamos observar aqui, olha. O hélio, como exceção, nós vamos colocar um S2. O neônio, está completo aqui o P, tá vendo? Olha, o P está com 6 elétrons completos. Então, se ele está no período 2, nós vamos colocar 2, S2, 2P6. A soma vai dar 2 mais 6, 8. Então, 8 elétrons na camada de valência. E aqui nós temos N, vai mudar só o N aqui, dependendo do período que o elemento está. Mas o número de elétrons na última camada é 6, exceto o hélio, porque ele está na camada K, que comporta no máximo 2 elétrons. Voltando aqui no argônio, terceiro período. Um S2, 2S2, 2P6. Mas a camada de valência dele é olhar o período 3. E completar com S2, P6. A soma dos elétrons no expoente são 8. Coluna 8A. Todos os elementos da coluna 8A têm 8 elétrons, com exceção do hélio. Então vamos lá, criptônio, quarto período. Vamos colocar 4S2, 4P6. A soma 8. Xenônio, quinto período. Então 5S2, 5P6. O radônio, desculpa aqui, viu gente? Sexto período, 6S2 e 6P6. Então, gente, para a gente finalizar aqui, para a gente concluir, então, coluna 1A, família, o grupo ou coluna, qual que é o número de elétrons na camada de valência deles? Corresponde ao número da coluna. Então, coluna 1A, 1 elétron de valência. 2A, 2 elétrons. 3A, 3 elétrons. 4A, 4 elétrons. 5 elétrons. 6 elétrons. 7 elétrons e 8 elétrons. Então, são chamados, coluna 1A, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, o N aqui indica o período, a camada, o nível. Então, coluna 1A termina em S1. Coluna 2A termina em S2. 3A, S2, P1. Observa, 1 elétron no P, 2 elétrons no P, a quarta coluna. A quinta coluna tem 3, a sexta coluna 4, a sétima coluna 5 e a oitava coluna 6. E todos têm o S, o subnível S completo. Então, gente, até a próxima aula e fiquem com Deus.